A gente já falou disso em alguns vídeos anteriores, em discussões dos grupos, fóruns, algumas coisas ali no WhatsApp. Então eu decidi pegar essas ideias, essas dicas e consolidar em apenas um vídeo falando das 5 principais habilidades que um engenheiro de dados precisa ter hoje, em 2025, para ter sucesso na área. E aqui são as 5 habilidades essenciais que, se você não tiver, é melhor correr atrás, é melhor se desenvolver. Beleza? Então eu separei aqui. A primeira seria ter um SQL avançado. Então, eu nem estou falando de ter o SQL básico, tá? Porque se você não tem o SQL básico, tem que correr atrás e tem que ter essa habilidade o quanto antes. Mas focar em ter um SQL avançado vai te ajudar a fazer consultas melhores, fazer otimização, trabalhar com performance do seu código dentro do banco de dados, criar modelagens de dados que sejam mais eficiente tanto na questão de performance como na questão de ser mais legível, ser mais entendível e estar junto com as regras do negócio. Então, o SQL avançado é mais do que essencial e você deveria focar nisso para ontem. Depois disso, o segundo ponto eu colocaria aqui como cloud computing, computação em nuvem, como por exemplo, ter uma experiência boa com AWS, GCP ou Azure, e eu diria que pelo menos duas dessas, então AWS e GCP, GCP e Azure, AWS e Azure, ter pelo menos duas dessas, conhecer uma, dominar bem uma e ter ela intermediário de outra. Se souber um pouco das três, perfeito, vai te ajudar demais. Tanto para você conseguir ter mais variedades na hora de escolher vagas, como para você conseguir fazer transições entre essas tecnologias. Então, por exemplo, você sabe fazer um data lake na AWS, mas você não tem noção nenhuma em como que faz um data lake no GCP. Então, você conseguir ter essa intercambiabilidade, fazer o intercâmbio assim dessas ferramentas é muito importante, porque com isso você vai se desenvolver e vai trabalhar em diversas empresas, em projetos diferentes, sem ter uma trava, sem depender que a empresa use as tecnologias que você conhece e você domina. Você consegue se adaptar em outros tipos de tecnologias e outros tipos de nuvem também. Terceiro ponto, orquestração de dados, e aqui tá similar com SQL, tá? Se você não domina processos de orquestração de dados, conceitos e formas de fazer uma orquestração eficiente, não tem como você avançar na área, você vai ficar sempre estagnado ali no básico e talvez até regredir, porque é a base da engenharia de dados. Ingerir dados, fazer transformações, carregar num banco. Então, esse tipo de orquestração, fazendo o ETL ali de ponta a ponta, você vai precisar conhecer algumas ferramentas que te ajudem nesse processo. Então, para orquestração, Apache Airflow, Dagster, Prefect e outras ferramentas que te ajudam na automação de pipelines, na automação desse ETL, são essenciais e não tem como fugir. Quarto tópico, processamento de dados em larga escala. Então, trabalha bem junto ali com a parte de orquestração, de cloud computing. É você saber um pouco de Spark, saber BigQuery, caso você vá mais para o GCP, saber o Snowflake, saber tecnologias similares que te ajudem a fazer esse tipo de processamento em larga escala. Então, você tem que conhecer o Spark, nem que seja os conceitos do Spark, você tem que entender o que é programação, processamento distribuído, você tem que entender como funciona, o que são clusters, o que é é, um master que controla os clusters para distribuir o processamento tanto da ingestão como da transformação e das limpezas do seu código e dos seus dados. Então, você trabalhar com isso, entender esses conceitos e também a parte prática, mas os conceitos principalmente para você saber conversar com outras pessoas na área é muito importante e é isso que vai te tirar do nível júnior, que vai te levar para o pleno, para o sênior, para o especialista e conseguir evoluir na carreira. E o último ponto, que também não é menos importante que os outros, mas é tão importante quanto, mas eu deixei ele aqui por último porque se você não dominar os 4 anteriores, não tem por que você vir para cá. Mas esse aqui é muito importante para isso, né? Para fazer essa escalada para um sênior, para um especialista. É você entender de DataOps e observabilidade. DataOps é basicamente o DevOps focado em dados, então DevOps focado em dados, aonde você vai conhecer os processos ali de implementação de código, de esteira de desenvolvimento
e essa parte de observabilidade também, a implementação de boas práticas para monitoramento, versionamento, qualidade de dados. Então, tá meio junto, tá? São duas palavras diferentes, mas elas trabalham em conjunto. Você saber fazer versionamento, criar uma esteira de desenvolvimento, tudo isso faz parte de uma boa estrutura de engenharia de dados, de engenharia de software no geral, mas aplicado à parte de dados. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Eu acho que essas 5 dicas e essas 5 habilidades que vocês podem ter vão te tirar ali do básico para algo mais avançado, sim. E o quanto antes você focar em dominar a base de cada uma e depois ir evoluindo, você vai ter uma experiência super boa aí na área. Não esqueça de acessar o site do learn.dlgn.help. A gente tem diversos cursos ali de Python, SQL, Docker, fundamentos de engenharia, infraestrutura, estatística e muitas coisas novas que estão por vir.